Bem, João 8:32 nos fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É sobre isso que nós queremos conversar um pouquinho nessa manhã, sobre liberdade. Sobre liberdade. Eu acho que é um conceito, é uma verdade que faz parte da nossa vida como cristãos, faz parte da nossa vida como pessoas. Todo mundo busca liberdade. Todo mundo quer ser livre. Todo mundo quer ter uma vida livre. Ninguém quer uma vida presa, uma vida engaiolada, uma vida que você tem restrições. Um exemplo, digamos que a pessoa tem diabetes, e a pessoa não pode comer tudo que ela gostaria, porque tem que controlar açúcar e tal. É uma vida ruim, não é uma vida boa. E não é uma vida que Deus separou para nós. Deus não separou para nós termos uma vida com diabetes. Pelo contrário, Ele trouxe a cura para nós na cruz para que nós fôssemos livres. Ninguém quer estar preso numa cela, numa cadeia, como refém, ou como culpado por ter cometido alguma coisa errada. Ninguém quer passar a vida preso numa sala. Ninguém quer isso. Ninguém quer passar uma vida presa em uma família, em um relacionamento, que a pessoa não esteja feliz. Ninguém quer isso. E nem Deus quer. Deus não quer que você passe a sua vida preso em algum local ou em alguma situação que não te leve felicidade. Ele não quer isso. Por isso que Jesus afirmou, e ele não deixou sombra de dúvida para isso, que se vocês conhecerem a verdade vai libertar. Vai trazer uma liberdade, vai trazer uma libertação. Quando pensamos em liberdade, automaticamente nós já pensamos no oposto, né? Pensamos no oposto. Liberdade, oposto, preso, cativo. Eu acho que é meio automático, porque se você não estiver preso, você não pode ser livre. E é isso que nos fala aqui em João 8:31 para frente. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então vocês vão conhecer a verdade vos libertará. Então responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é então escravo do pecado. Eu acho que é um ponto importante para que a pessoa possa adquirir liberdade, ser livre. Primeiro ela precisa entender que ela está presa. Senão não tem motivo de ser livre. Se eu sou livre, por que eu vou alcançar liberdade? A pessoa só pode ser livre se ela entender que ela está presa. E aqui esses judeus que tinham crido em Jesus achavam que eles não precisavam ser livres. Achavam que eles estavam livres. Porque Jesus falou, ó, vocês então vão conhecer a verdade vão libertar vocês a partir de agora, porque vocês creram em mim. Mas vamos pensar um pouco aqui no contexto do que está acontecendo para Jesus fazer essa afirmação. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus estava falando aqui para judeus que haviam crido em Jesus. Judeus que haviam crido em Jesus, está no 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Jesus afirmou isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele falou isso para judeus que tinham passado a crer em Jesus. Quando se fala em judeus, nós já pensamos num povo santo, separado. Num povo que Deus escolheu, desde Abraão, Isaac, Jacó. Deus separou esse povo para ser o povo escolhido, para ser o povo de Deus. E os judeus sempre se orgulharam disso. Sempre bateram no peito falando, não, nós somos o povo escolhido de Deus. Por isso que quando Jesus falou isso, eles falaram, mas nós somos descendência de Abraão. E jamais fomos escravos de alguém. Como o Senhor Jesus vem chegar e falar agora que nós somos escravos? Nós seguimos
a nossa religião? Desde os tempos de Abraão. Nós sacrificamos desde o tempo de Abraão. Nós entregamos nossos dízimos desde o tempo de Abraão. Nós somos religiosos. Por que então o Senhor vem nos falar que nós precisamos de libertação, precisamos ser livres? Então Jesus fala uma verdade. Por isso que ele falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então no 34 ele fala assim, em verdade, eu vos digo, que todo que comete pecado, então é escravo do pecado. Era isso que eles não entendiam. Quando nós falamos de libertação, é mais do que físico, é mais do que pessoal, é mais do que você estar preso em uma enfermidade, ou estar preso em um local fechado, estar preso em correntes. Quando ele fala de liberdade, ele está falando de uma liberdade completa. Com Jesus não existe meio termo. Não existe metade. Não existe meio liberto, meio preso. Ele veio para nos libertar completamente. 100%. E a maior cadeia que o ser humano pode ter é o pecado. Estar preso no pecado. Estar algemado ao pecado. É a maior cadeia que nós podemos ter. É nós estarmos presos, porque fala aqui no 34. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Jesus falando para os judeus que tinham crido nele. Falando para os judeus que creram em Jesus, creram que Jesus era o Filho de Deus. Ou seja, eles eram convertidos. Convertidos. Jesus falou que se o Filho vos libertar, vocês vão ser verdadeiramente livres. Não Abraão, não a sua religião, não os seus sacrifícios, não o lavar as mãos, não guardar os sábados. Não é essa vida. É a vida com Jesus. Porque se o Filho vos libertar, vocês vão ser verdadeiramente livres. E depois disso, Jesus falava, vocês me conhecem. E ainda assim vocês querem me matar. E assim vocês querem me matar. Estou aqui falando para vocês que vocês vão ser livres. Estou falando para vocês que se eu posso libertar vocês completamente. E ainda assim vocês estão falando que vocês querem me matar. Vocês querem jogar fora essa libertação. E essa foi a introdução da mensagem. Porque eu sei que você sabe disso. Sei que eu não preciso vir aqui e falar assim, Jesus quer perdoar os seus pecados. Você já sabe disso. Você não sabe? Você sabe? Eu sei, você sabe. Quem não sabe, levanta a mão. Você sabe que Jesus quer perdoar os seus pecados? Sabe que Jesus já perdoou os seus pecados naquela cruz? Eu sei. Você sabe? Nós sabemos. Hoje, se a pessoa se diz cristã, independente da denominação, podemos dizer, se a pessoa se diz assim, eu sou cristão, pode ser católico, mormon, pode ser testemunho de Jeová, pode ser evangélico. Se a pessoa se diz que acredita que Jesus é o Messias, automaticamente a pessoa acredita que Jesus pode e já perdoou os nossos pecados. É normal, automático. Nós já sabemos, Jesus perdoou nossos pecados. E sendo libertos do pecado, então nós podemos ser livres. Livres para voar. Né? Bonita essa frase, né? Vamos ser livres para voar. Né? Quem que não gosta de pensar nessa frase, nessa ideia? Sou livre para voar. Porque o voar nos traz
uma impressão de liberdade, estar livres. Nem o chão, nem o céu é o nosso limite. Nós podemos simplesmente deslizar por meio disso. E somos livres. Bonito, lindo, joia, maravilhoso, né? E nós podemos voar com Deus. Mas, para tudo tem um mas, né? Jesus, ele nos liberta, nos cura, nos transforma. Maravilhoso, ótimo. Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para nos libertar. Deixa eu contar uma história para vocês. Então nós vamos entrar no corpo da mensagem. Tinha um grupo de pessoas que estavam viajando de barco. Um grupo aleatório de pessoas que estavam viajando em um barco mais antigo, né? Então era um barco de madeira. Estava um grupo andando num barco de madeira, não muito grande, barco talvez com uma vela só, e só aquela prancha e as pessoas dentro. E entre essas pessoas tinha um menino, um rapazinho. Ele era filho do capitão daquele barco. Filho do homem que era o dono daquele barco. E o menino era sapeca, apenas um menino sapeca. Né? Mas o pai era o dono daquele barco. Então, ele tinha alguns privilégios. Né? Então, o menino, na sua ideia, ele pensou, vou fazer um buraco no chão desse barco. O menino pensou. E começou, então, a fazer um buraco no chão da madeira daquele barco. As pessoas, então, falaram, não faça isso, não fure o barco. Mas o menino, então, disse, ele falou assim, eu sou filho do capitão, eu sou livre, posso fazer o que eu quiser nesse barco. Vocês não podem falar nada. Então os homens falaram, tá bom, você pode ser o filho do capitão, você pode fazer o que você quiser, porque você é livre aqui, mas você não está sozinho nesse barco. E se fizer um buraco no chão desse barco, todos nós vamos morrer junto, porque você não está só nesse barco. Acabou a historinha. Moral da história, a tua liberdade afeta o teu próximo. A tua liberdade afeta a pessoa que está do seu lado. Gálatas 5. Vamos ler Gálatas 5. Gálatas 5, a partir do 13. Ok? Gálatas 5, 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E vós, porém, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Paulo falando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós fomos chamados à liberdade. Fomos chamados para ser livres. Jesus, quando morreu naquela cruz, é o que nós vamos relembrar através da ceia, levou sobre si os nossos pecados e nossas enfermidades. O que nos prendia, Jesus levou naquela cruz. Então ele nos chamou para essa liberdade. Ele morreu na cruz por todos nós. Todos. Todos. Ele não fez diferença de raça, língua, cor, se você é socialmente bem de vida ou mal de vida, ele não fez diferença. Ele morreu na cruz por todos, ele chamou todo mundo para a liberdade. Vocês são livres. Vocês são livres. E os que entendem isso, e os que abraçam essa cruz, os que abraçam essa liberdade, os que abraçam a Jesus,
Vive então essa liberdade. Você se torna filho do capitão desse barco. Você então é filho do capitão desse barco. As leis que regem o mundo, espiritualmente falando, já não se aplica a você mais. Não se aplica a você mais. Porque no mundo, quando se diz que uma doença, uma enfermidade, vamos lá, a minha mãe foi diagnosticado que ela tem no osso dela a doença chamada osteoporose. E medicalmente falando, né, questão de médico, não tem cura. Fala, a gente pode controlar, mas não tem cura. É a lei que o mundo impõe. Mas não é a lei que rege a nossa vida como pessoas que amam a Cristo. Nós sabemos que Jesus é o médico dos médicos. E ele cura. O médico diz, a lei do mundo fala que essa doença não tem cura. A AIDS não tem cura. O câncer não tem cura. Eu falo, tá bom, essa é a lei do mundo? É. Mas a lei que eu creio, que é a lei de Deus, ele me diz que tem cura. O mundo diz que pau que nasce torto não se endireita mais. Né? Ou seja, a pessoa que nasce errada, já tem inclinada para o mal, inclinada para o errado, já não tem mais salvação. Jesus não fala isso. A lei de Deus é o contrário. Porque ele fala que todo mundo nasce inclinado para o mal, todo mundo nasce torto. E ele veio e morreu na cruz para que nós ficássemos retos, para que não andássemos mais tortos. A lei de Deus nos liberta. Então nós fomos chamados a essa liberdade. Fomos chamados para ser filhos do capitão, ser filhos do rei. Porém, não usem essa liberdade para dar ocasião à sua carne. Porque então a tua liberdade passa a afetar as pessoas que estão à sua volta. E nós podemos acabar nos confundindo com isso e tomando uma posição de orgulho. Podemos nos tornar orgulhosos. Então estamos lá na nossa firma, estamos trabalhando e aparece uma notícia de que vai dar cubi em várias pessoas, vão ser demitidos várias pessoas. E muitos começam a ficar preocupados. Falam, poxa, vai diminuir o serviço, eu vou ser mandado embora. Ninguém sabe quem vai ser mandado embora, nem sabe se é verdade ainda. Mas está esse rumor, e agora será que eu vou ser, não vou ser? E vários começam a ficar preocupados. Aí então você, como filho de Deus, você não se preocupa. Eu sou cristão, eu creio num Deus que cuida de mim. Ótimo, essa é a nossa postura como cristão. Mas tem pessoas que estão desesperadas, porque elas acham que vão perder o emprego delas. Então você chega para alguém que está desesperado, digamos que tem aqui três pessoas que trabalham comigo que estão desesperados agora, porque vão ser mandadas embora. Você chega assim e fala, provavelmente vocês podem ser mandados embora mesmo. Mas eu não, porque eu sou filho de Deus. E eu não vou ser mandado embora. Que bom, que joia, você é filho de Deus. Mas essas 3 pessoas maravilhosas que estão aqui, que estão desesperadas, Deus já as libertou também naquela cruz. Elas só não sabem ainda. Elas só não tomaram para a vida delas isso. Que elas também podem ser filhas de Deus. São filhas de Deus, basta crer em Jesus. Então eu posso e tenho a chance de usar a minha liberdade para libertar eles. Para ajudá-los a entender de que um rumor de uma demissão não é o suficiente para tirar a paz que está dentro de nós. Por que não? Porque nós temos Jesus conosco. Se você também tiver Jesus com vocês também vão ter essa paz. E vocês não vão mais precisar estar preocupados assim. Então, qual é a nossa escolha? Usar a nossa liberdade para fazer o barco andar, usar a nossa liberdade para afundar o barco de vez. É a nossa escolha. E essa escolha já é uma liberdade. Essa escolha já é uma liberdade. Você escolher o que você quer crer já é uma liberdade. É o que Jesus também providenciou na cruz.
Você decide fazer o bem ou fazer o mal. Você escolhe. Isso se chama individualidade. Jesus te deu essa individualidade. Não tem como alguém te forçar a fazer nada a partir de quando Jesus se tornou o seu Senhor e o seu Salvador. E eu posso usar essa liberdade para fazer o bem ou para fazer o mal. Eu estou livre do pecado porque Jesus morreu na cruz? Estou livre do pecado porque Jesus morreu na cruz. Isso quer dizer que eu não posso mais pecar? Isso não quer dizer que você não pode mais pecar. Isso quer dizer que a partir de agora você escolhe se você quer pecar ou não. Simples. Eu era viciado em bebida alcoólica. Um exemplo. Chapava a cara sempre, tomava todas, ficava ruinzão e não conseguia abandonar a bebida alcoólica. Cheguei aí no Alcoólicos Anônimos, recebi ajuda, mas não deu. Caí de novo na cachaça e não consigo ficar livre da cachaça mais. Então eu tenho um encontro com Cristo e Cristo me liberta disso. Glória a Deus. Muitos casos que aconteceram isso. Jesus libertar de uma pessoa que tinha vício em álcool. Isso quer dizer que a pessoa não consegue mais tomar álcool? Não. Isso quer dizer que a pessoa já não é mais dependente do álcool. Mas se ela quiser, ela vai poder voltar a tomar. Pode. Ela pode. Mas agora ela tem a escolha de não tomar também. Qual é a escolha que a pessoa faz? Isso é ser livre. Isso é ser livre. Quando nós falamos de Jesus para as pessoas, falamos que Jesus é bom, Jesus cura, Jesus liberta. A primeira coisa que as pessoas falam é: mas você já não pode mais então fazer isso? Então você já não pode mais fazer aquilo? Então você já não pode mais fazer tal coisa? Então você precisa dar o dinheiro lá para o teu pastor? Então você precisa agora ir lá evangelizar? Então você precisa agora ler a Bíblia então? Não, não preciso nada. Não sou obrigado a fazer nada. Não sou obrigado a vir no culto todo domingo de manhã. Porque se eu fosse obrigado a fazer isso, eu não ia ser livre. E Jesus me libertou completamente. Se eu não tivesse a escolha de ler a Bíblia, ou não, de ler ou não ela, eu não ia ser livre. Eu tenho essa escolha. Eu posso não ler a Bíblia. Eu posso não ler como eu posso ler. Jesus me libertou para que eu tivesse essa escolha. E qual é a tua escolha? Qual é a minha escolha? O que nós temos escolhido? Eu escolho não ler a Bíblia. Dançou. Azar o seu. Uma escolha errada. Você é livre, você pode escolher o que você quiser. Mas se você passa uma semana sem ler a Bíblia e só ouve a palavra de Deus no culto, quando tem uma mensagem do Sérgio, então você está moribundo. Está quase morto. Você escolheu passar fome. Você escolheu caminhar para a morte. Você escolheu se afastar de Deus. E Ele deixa você fazer as suas escolhas. Afinal de contas, você é livre. Eu tenho que orar todos os dias antes da refeição. Tenho que orar todos os dias de manhã. Não tem. Você é livre. Você ora se você quiser. Agora, se você escolher ficar uma semana sem orar, sem conversar com Deus, e só conversar com Deus aqui, péssima escolha. Péssima escolha. Porque então você está caminhando para a morte. Você está se afastando do seu libertador. Você está se afastando da sua fonte de libertação. E logo você pode novamente ser preso. Pode ser novamente enganado. Segundo Pedro, vamos ler 2 Pedro? 2 Pedro 2,17.
2 Pedro 2,17 até o 22. Ok? 2 Pedro 2,17 até o 22. Segunda Pedro 2,17 até o 22. Esses tais são como fontes sem águas, como névoas impelidas pelo temporal. Para eles está reservado a negridão das trevas. Portanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por sua libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhe liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento, conhecereis a verdade, conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são então vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles, aconteceu o que diz aquele ditado verdadeiro: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Pedro falando para os cristãos aqui, tá bom? Não está falando para a pessoa que não acredita em Jesus, porque fala de pessoas que conheceram o Senhor Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vimos isso lá em João 8. Conhecereis a verdade vos libertará. Então fala que se você conheceu a verdade te libertou, mas você deixou então ser vencido pelo mal, ser vencido pelo pecado, então você se torna novamente prisioneiro do pecado. Prisioneiro. 17 fala assim que aqui, 19. Prometendo-lhe liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica então escravo do vencedor. Aquele que é vencido fica, pois então, escravo do vencedor. Tem uma luta, uma briga constante dentro de você. Provavelmente você já ouviu isso. Mas é uma verdade que vai te acompanhar todos os seus dias. Tem uma briga, uma guerra dentro de você. Uns falam que são dois cachorros bravos, outros falam que são dois soldados lutando, tá? Mas a verdade é que os dois são você. A sua vontade boa e a sua vontade ruim. A sua vontade de fazer a coisa certa e a vontade de fazer a coisa errada. Nos filmes e nos desenhos, eles mostram isso com um anjinho e um diabinho do seu lado. Né? Quando tem que tomar uma decisão séria. O anjinho fica, faça o certo. E o diabinho, não, faça a coisa errada. O anjinho, não, faz o certo. O diabinho, não, faz a coisa errada. Então essa luta está sempre dentro de nós. Todo dia está dentro de nós essa luta. Quando você não conhece a Jesus, você não é livre. Então, o anjinho aí, o seu lado bom falando, ele é abafado. E tem só o lado mal falando. E você vai escutar o lado mal. Porque o lado bom nosso é ativado por Jesus na cruz. Quando Jesus morre na cruz, então ele é ativado, esse lado bom, que nos ensina a fazer o que é certo. Quando você não tem Jesus, esse lado bom está desativado. Então tem só o lado mal. Mas Jesus ativando o lado bom, ele não cancela o lado mal. O lado mal continua ali.
O lado bom e o lado mau. Então, é a nossa chance de fazer as nossas escolhas livres. Porque se Jesus cancelasse o lado mal, e só houvesse o lado bom, que liberdade é essa? Que liberdade é essa? Que só tem coisa boa para eu escolher. Que liberdade é essa? Eu não sou livre, eu sou preso, estou preso ainda. Liberdade é eu poder escolher. Jesus, Deus, o Espírito Santo, quando fizeram o homem, a humanidade, o mundo, pôs Adão lá naquele jardim que ficava lá no Éden. E lá, Deus fez de Adão livre. Livre. Ele podia correr, nadar, pular, talvez podia até voar, não sei, né? Talvez ele voasse, talvez. Podia voar, talvez. Ele podia fazer muita coisa, que ele podia comer. Ó, a Bíblia fala assim, ele pode comer de todas as árvores que tem aqui, ó, tudo. Tudo. Pode fazer o que você quiser aqui. Mas você é livre. Então, tem uma árvore que você não pode comer dela. Porque você é livre. E você vai escolher viver aqui ou viver fora. Você vai escolher, você quer continuar aqui nesse jardim? Pode ficar. Você quer sair? Pode sair. Você é livre. Eu te fiz livre. Você escolhe. Mas sabe que as suas escolhas vão ter consequências. Se você escolher ficar no jardim, a consequência é vida. Se você escolher sair do jardim, a tua escolha é morte. Tem consequências. E a morte traz escravidão. O que você quer? E o homem escolheu errado. Escolheu comer do fruto. Escolheu sair do jardim. Escolheu a morte. E com a morte, então, veio a escravidão. Foi escolha do homem. O homem escolheu, porque o homem era livre. Então, Jesus teve que resgatar essa liberdade que Adão jogou fora, por escolha dele. Ele resgatou essa liberdade e nos deu essa liberdade. Então, todos os dias, tem duas árvores para você se alimentar. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todo dia. E você faz a tua escolha. Você quer continuar no jardim, no Éden, com Deus, ou você quer sair fora e curtir o mundo lá fora? Você escolhe. Mas muitos acabam, eles querem enganar Deus, se escondendo de Deus, como Adão fez. Adão e Eva comeram daquele fruto e falou, opa, escolhemos sair daqui, mas não sei se foi uma boa ideia. Quando Deus apareceu, Adão se escondeu e cobriu a sua vergonha com folhas de figueira. Quem sabe Deus não ia perceber? Quem sabe? Quem sabe eu conseguiria enganar Deus? Talvez Deus ia chamar e falar, talvez Adão está dormindo, ou talvez Adão, né, não está agora. Talvez está no banheiro, volto mais tarde. E quantas pessoas que acreditam em Deus querem enganar Deus assim? É vários. Porque a gente vai fazendo as nossas escolhas erradas, escolhemos não ler a Bíblia durante a semana toda e nos escondemos num culto. Eu vou domingo no culto. Afinal de contas, tem muito crente ali. Quando Deus olhar assim, vai ver aquele monte de luz, e eu vou estar ali no meio, né? Então, eu brilho também um pouco. Deus não vai perceber muito. Afinal de contas, o bom cheiro do louvor que está subindo até Deus é tão bom, aquele bom cheiro, que o mau cheiro do meu pecado vai ser escondido. Mas, como tem uma música infantil que fala, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Não tem como. Não tem como brincar de esconde-esconde com Deus. Deus sempre vai nos achar. Deus sempre vai nos achar, porque Ele está nos olhando, porque Ele está nos acompanhando. Porque Ele está
Está controlando a minha vida? Não, porque Ele está cuidando de você. Ah, porque Ele quer saber o que, se eu vou fazer a coisa certa ou coisa errada? Não, porque Ele simplesmente te ama e tem prazer em te olhar. Como eu tenho prazer em olhar os meus filhos. Às vezes eles estão longe assim, brincando, eu fico olhando. É gostoso de ver eles olhar. Às vezes eles brigam e eu estou olhando. Né? Eles não sabem, mas eu estou ali olhando. Eles brigam e tal, e um provoca o outro, depois aí vem falar, papai, ele bateu em mim. Mas eu vi que não foi bem isso que aconteceu, porque eu estava olhando de longe. Não porque eu estava controlando eles, porque é gostoso de ver os meus filhos. É gostoso de ver eles brincando. É gostoso de ver até eles brigando. Depois eu vou ter que ir lá e conversar com eles. Mas eu falo, pô, legal, né? Eles estão fazendo alguma coisa. Só de ver é bom. Mas então, qual vai ser a minha escolha como pai a partir de agora? Eu vou só ficar olhando ou vou interferir? É aí o anjinho e o diabinho, as duas árvores, é a escolha que nós fazemos todos os nossos dias. E Deus está olhando para nós. Como um pai que ama, Ele está nos olhando. E Ele vê o que nós estamos fazendo. Quando chegar a hora de nós prestarmos contas a Deus, Ele vai ter visto. Ele vai ver o que você fez com a tua liberdade. Se você usou a tua liberdade como libertinagem ou como liberdade mesmo. Liberdade não é libertinagem. Somos livres. Mas sabe aquele versículo conhecido que fala que tudo me é lícito? Sabe esse versículo que é bem conhecido? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? É isso aí. É isso aí. Sou livre. Tudo me é lícito. Mas nem tudo convém eu fazer. Nem tudo é certo eu fazer. Nem tudo está aí nos conforme. Eu sou livre para... Sou livre para ir numa discoteca num sábado à noite? Sou livre. Sou livre. Não vai ter não é o meu pastor que vai chegar para mim e falar, Ed, você não pode ir na disco. Tá bom, obrigado pelo conselho. Ele está me aconselhando, joia. Né? É um conselho que ele me deu. Mas ele não pode me amarrar no pé da mesa. Não pode me amarrar aqui na frente e falar, não, você não vai na disco. Ele me aconselhou, obrigado pelo conselho. Agora é minha escolha, eu vou ou não vou? Eu sou livre? Poderia ir, mas eu sou casado. O que um homem casado vai fazer sem a esposa, ou mesmo com a esposa, numa discoteca? Ah, porque eu estou preso na minha esposa? Não, sou livre. Sou livre. Já usei da minha liberdade para casar com ela. E uso da minha liberdade para permanecer com ela. Uso da minha liberdade para me permanecer fiel à minha esposa. Então, me é lícito ir? Não. Sou casado, sou cristão, amo a minha esposa, amo os meus filhos, amo a Deus. Por que eu vou lá? Não tem um motivo, não tem um benefício nisso. Então, eu escolho não ir. Uso da minha liberdade para não ir. Simples. Sou livre. Sou livre. Ah, estou com a minha esposa. Usei da minha liberdade para casar com ela. Eu posso me divorciar dela? Posso. Sou livre. A lei dos homens até me permite fazer isso. Sou livre. Posso. Devo? Acho que não. Por que não? Uma, que Deus não aprova isso. Eu amo a Deus e usei da minha liberdade para escolher servir a Deus. Então, não quero perder minha liberdade com Deus. Tenho filhos. Eu amo os meus filhos. Eu quero para eles uma família bem estruturada. Eu amo os meus filhos. Então, não convém eu me divorciar da minha esposa. Eu amo a minha esposa. Por que eu vou jogar fora uma escolha dessa? Por que eu vou jogar fora o meu casamento? Onde é que eu vou achar uma outra mulher que nem a minha esposa? Por que eu vou me divorciar? Não faz sentido. Ah, porque nós brigamos. Ah, e daí? E daí? Quem não briga?
Eu brigo até comigo mesmo. Né? A gente até briga com a gente mesmo. Quando nós fazemos um negócio que não está certo, fala, pô, cara, por que você fez isso, rapaz? Cara, sem noção, mano. Ué, eu brigo comigo, aí eu briguei com a minha esposa, eu vou me separar dela. Sabe, não, é mais fácil a gente parar, pensar, escolher, fazer a escolha certa. Não usar da libertinagem, mas usar da liberdade para escolher fazer aquilo que é certo. Eu acho que eu já falei aqui na mensagem, aqui já na igreja, mas pelo menos com os novos casais eu comentei isso, que eu estava conversando com um cara, um rapaz, esses tempos, e ele é casado. Ele está falando sobre casamento e tal, ele falou, esse já é o meu terceiro casamento já. Eu falei, o seu terceiro? Ele falou, é. Ele falou assim, eu casei a primeira vez ainda meio novo, tal, né? E ficamos 3 anos casados. Eu feliz que tinha casado, 3 anos, começamos a brigar muito, tal, teve desentendimento e eu escolhi me divorciar. Escolha dele. Divorciou. Ele falou, foi ótimo. Eu pude ir para bagunça, falei, eu me senti livre. Mas passou um ano e pouco. Eu falei, poxa vida, né? Tá bom, mas não tá bom. E resolveu casar de novo. Sentiu falta e resolveu casar. Casou, agora ele falou, tô feliz, casei, tô feliz. E passou mais 3 anos casado, e novamente veio briga, discussão, tal, e falou, não tá bom. Não tô feliz, o casamento não tá bem, e divorciou de novo. Falou, depois que eu divorciei a segunda vez, aquela sensação boa de liberdade, e eu pude fazer o que eu queria fazer, e foi uma maravilha. Eu falei, mas casou a terceira vez, né? Pois é, rapaz. Eu falei, voltei de novo a ficar triste, falei, pô, não tá bom. E conheceu a mulher e casou de novo a terceira vez. Eu falei, e aí? E aí agora? Eu falei, já estou 12 anos casado. Eu falei, não vou divorciar mais. Eu falei, não vai mais? Eu falei, não vou. Não vou porque ele falou, eu vi que não adianta. Ele falou, eu vi que eu estava errado. Ele falou que não eram as minhas esposas, era eu. E o cara nem conhece a Jesus ainda, né? Ele falou, eu vi que eu estava errado. Eu falei, mas vocês ainda brigam? Eu falei, briga. Eu falei, a gente briga sempre. Eu falei, mas aí o que você faz? Ele falou, eu perdoo, a gente conversa, tal. Ele falou, mas não adianta jogar fora esse relacionamento. Aí eles tiveram filhos, tem uma filha, tal, e estão bem, graças a Deus, estão bem. E é muitas vezes isso que a gente não consegue entender. Escolha certa, nem sempre a escolha que naquele instante te parece que vai te fazer feliz. Eu sou livre para ser feliz, sabe essa palavra? Você é livre para ser feliz. Oi? Deixa ele ser feliz, o importante é que ele seja feliz. Mas nós não sabemos a verdadeira noção de felicidade. Nós estamos procurando ter alegria. E a alegria é passageira. Naquele instante eu estou alegre, estou feliz aqui na balada, estou dançando, estou tomando, estou aqui com os meus amigos, que joia, estou feliz. Aí acabou a balada, está de manhã naquela ressaca violenta, dor de cabeça, você não está mais feliz. Porque você não esteve, você esteve alegre. Você não está mais feliz. Você não está mais alegre. Passou. Aquela escolha pareceu ser a melhor. Eu estava na balada. Foi bom. Mas aquilo era alegria. E o que Deus tem para nós é felicidade. Uma felicidade permanente. Então, estou casado. Voltando àquele exemplo. Estou casado. E eu escolho, então, uma alegria naquele instante na minha vida e vou para a balada e me divirto lá. Né? Me divirto lá. Não sei como é que se é realmente uma diversão, mas eu estou alegre ali. Passou. Depois eu volto para casa. Esposa brava. Minha vida com Deus com um arrombo, um buraco enorme na minha vida com Deus. Meus filhos, tudo despedaçado, sem falar na ressaca, na dor de cabeça. E eu vou ser feliz assim? Não vou ser feliz assim.
E eu vou ser feliz ficando em casa com os meus filhos, com a minha esposa, investindo no meu casamento. Ah, mas naquela noite eu briguei com a minha esposa. Paciência. Agora eu tenho a escolha de ser livre e me consertar com ela. Então, agora então eu tenho a escolha de ser livre e perdoá-la, ou pedir perdão. É a minha escolha, eu escolho ser livre. Escolho não manter uma mágoa, não manter um ódio, não de destruir aquilo que Deus fez e deu para mim. Ok? Somos livres? Somos. Mas isso não quer dizer que nós não podemos ser infelizes por ser livres. Se você fizer escolhas erradas, usando a tua liberdade, você vai ser infeliz. Faça as escolhas certas. Faça as escolhas que realmente vão te levar a ter uma vida boa, uma vida plena. Você tem essa chance de ter essa liberdade, ter essa chance de ter essa vida feliz. Os que não conhecem a Deus ainda, não têm essa chance. Quantas pessoas a gente conhece que fala assim, pô, não entendo como é que essa pessoa fez isso. Por que ela pensou desse jeito? Por que ela abandonou a família assim? Poxa vida, como é que ele tinha uma família boa, com uma mulher bonita, e largou para ficar com aquela mulher que não presta, tal, e mulher gosta de ficar falando isso, né? E não presta, tal, e mulher vagabunda, não sei o que lá, né? As mulheres, né, gostam, né? As mulheres gostam. As mulheres gostam de ficar falando assim, os homens não não se mexem nisso, né? Os homens não se mexem. Pô, que escolha mais, né? Como é que o cara tinha um emprego bom aqui, largou tudo e foi para não sei aonde pegar aquele emprego ruim? Que escolha boba, que escolha sem noção, e a gente fica, como é que o cara escolheu isso? Tá, às vezes a pessoa não teve escolha, porque não tem essa liberdade que nós temos apenas em Jesus. Então, como nós fazemos para manter essa liberdade do modo bom, do modo certo, para escolhermos as coisas boas? 2 Coríntios 3. Ok? 3,17. 2 Coríntios 3,17. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí então há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Senhor, o Espírito. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Jesus, antes de subir aos céus, depois que ele foi crucificado, depois que ele ressuscitou, antes dele subir aos céus, ele fez uma promessa para nós, para a humanidade. Ele falou, eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo, que vem da parte de Deus. E ele vai ensinar vocês a fazer tudo aquilo que... Ele vai relembrar vocês a fazer tudo aquilo que eu ensinei vocês a fazer. Jesus deixou um presente para nós, muito especial, que chama Espírito Santo. E ele nos ajuda a fazer as nossas decisões corretas. Ele nos ajuda. É ele, esse anjinho aqui, ó, do lado, se quer usar, não diminuindo o Espírito Santo a isso. Mas se você quer usar ele como um anjinho aqui do seu lado, bom, está aqui do seu lado. Ele está falando com você. Ele está te dando ele é a tua bússola, ele está te direcionando. Ele te ajuda a fazer as escolhas que vão te levar para mais perto de Deus. Ele te ajuda a escolher aquilo que te leva a ter uma vida abundante, a vida que Deus, que Jesus escolheu para nós. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é uma bússola como um objeto.
Ele é mais como uma pessoa do seu lado te aconselhando. Ele é como uma pessoa ao seu lado te aconselhando, te dando conselhos, falando com você. Porque afinal de contas, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é Deus. Ele é Deus que está do teu lado, conversando com você. Eu estou aqui na frente, falando com vocês, usando um microfone, 2 caixas de som grande aqui, ó, jogando, né, o som para vocês. Vocês estão sentados, olhando para mim, e talvez tenha gente aqui que não está me ouvindo. Talvez. Tem gente aqui que amanhã, de manhã, vai acordar assim e falar, segunda, né? Domingo passou rápido. Como é que foi mesmo o culto? Quem foi que pregou mesmo? Como é que foi a palavra mesmo? Não lembro, deixa. Semana que vem eu volto lá. Eles sempre falam as mesmas coisas mesmo. Semana que vem eu volto lá e escuto de novo. Talvez tenha gente que vai acontecer isso. Isso porque você está sentado olhando para mim, me ouvindo falar no microfone, usando 2 caixas de som. E quantas vezes o Espírito Santo talvez falou com você no teu ouvido, no teu íntimo aí, ó, falou bem baixinho no teu ouvido. E você não prestou atenção. Você não ouviu. Quer manter a tua vida livre do modo como Jesus quer que seja? Ouça o que o Espírito Santo está falando com você. Dê liberdade para Ele falar com você. Busque esse relacionamento com Ele. Viva dependendo dEle. Pergunte para Ele o que Ele acha de tal ou tal situação. Estou dirigindo e um abençoado lá me fecha com tudo tá demorando, de repente, joga o carro na minha frente sem dar seta, sem nada tal, e na hora assim já vem subindo aquele sangue, cabeça azul, orelha começa a ficar vermelha, você já não consegue nem falar direito, e o que você vai fazer? Meter a mão na buzina, xinga mesmo, ofende mesmo, é a tua escolha. Ou você vai se acalmar e falar, deixa passar, deixa ir embora. É nessa hora que a gente tem o Espírito Santo. Quanto mais você se relaciona com Ele, mais rápido vai ser a tua resposta sobre o que Ele acha melhor você fazer. Porque afinal de contas, Ele acabou de te fechar, você acabou de ficar nervoso, e sem pensar, você já meteu a mão na buzina. Mas se você tem uma intimidade com o Espírito Santo, até nessas horas que, para essa fração de segundos, você vai saber qual é a vontade dele. O que é certo fazer. Um tempo atrás, eu estava dirigindo assim, e tem uma parte assim no caminho de casa que você vai numa pista que a pista acaba, aí você tem que dar certo para você entrar na pista de cá, porque está passando o carro desse lado aqui. Normalmente o pessoal não quer dar espaço aqui. E você pegar essa via mais rápida, quando chegar na frente, você tem que cortar na frente do outro carro. E eu estava indo assim, tal, normal, e eu fui entrar, o carro de trás acelerou, em vez de me dar espaço, ele acelerou. Eu tive que voltar um pouco, já fiquei nervoso, já ficou vermelho aqui as minhas orelhas, já fiquei nervoso. Eu falei, não vou buzinar porque não é certo. Aí eu dei luz alta. Um monte de luz alta. Eu não estou buzinando, estou dando luz alta, né? E o cara freou o carro, parou o carro, falei, pronto, agora vai ter briga aqui, agora eu vou ter que fugir, né? Foi uma brincadeirinha, né? O cara deu aquela parada, eu falei, e agora? Ele vai descer ou não vai? O que vai acontecer aqui? No que ele deu aquela parada, eu estava com as crianças no carro, estava com a Mica no carro. Aí ele deu aquela freada, mas ele continuou. Eu pensei, poxa vida, por besteira, o cara podia ter descido, podia estar bravo, podia vir aqui ofender, e eu ia ter que apanhar aqui, e as minhas crianças aqui no carro, eu falei, não ia ser bonito, por coisa boba, por uma escolha que eu fiz. Não buzinei, mas, né, eu falei, poxa vida, né? Aí eu pensei, tá aí, né? É mais fácil deixasse quieto, passava. Daqui a
5 minutos, não ia nem lembrar mais que o cara fez isso. O vermelhinho daqui ia abaixando, quando abaixasse eu já nem lembrava mais. Passou. Ia estar bem com a minha família no carro, com a minha esposa. Então, é a escolha que nós fazemos. Naquela hora eu fiz essa escolha que poderia ter acontecido algo maior, algo que não ia ser agradável para mim. Mas eu usei da minha liberdade. Eu podia buzinar, podia dar luz alta, podia dar ré, podia ter ignorado, podia ter xingado em voz alta. A minha liberdade me permite fazer o que eu quero. Mas a consequência, depois, é que daí vai me mostrar se valeu a pena ou não eu tomar aquela atitude. Então, nessa hora, o que a gente faz? Respira fundo, fala, Espírito Santo, me ajuda, me dá uma paciência aí, me dá uma calma, e para eu poder escolher aquilo que é certo. 1 Coríntios 10, 31. O que fazer para então nós mantermos essa liberdade no caminho certo? Usar a nossa liberdade para fazer aquilo que é bom, aquilo que é certo. Aquilo que aprova a Deus, agrada a Deus e que vai ter consequências boas. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Infalível. Infalível. Faça para a glória de Deus. Aquilo que você vai fazer vai levar glórias a Deus? Vai render glórias a Deus? Não, não vai. Se o homem tivesse descido daquele carro e partido para cima do meu carro, isso não ia dar glórias a Deus. O homem dentro do carro, que eu dei luz alta, ele não ficou dando glórias a Deus, ele deu luz alta para mim. Ele não ficou. Ficou bravo. Deve ter me ofendido até. Então não foi a atitude certa. Não foi a atitude boa. A minha atitude correta, que eu posso escolher, é aquela que vai gerar glórias a Deus. Que vai levar Deus a ser glorificado. Gerar glórias a Deus, isso quer dizer o quê? Que no final de tudo, você vai olhar e vai agradecer a Deus por aquilo ter acontecido. Você, tua família, teus amigos, até pessoas que você nunca viu, nem conhece. Nós estamos arrecadando brinquedos, né? Coisas de criança, brinquedos, roupinhas, para mandar para as crianças que passam por necessidades, lá na Filipina, né? E você tem a escolha, você é livre. Ninguém chegou aqui e falou, você que está aqui, você só sai daqui se você deixar aqui 2.000 para comprar brinquedo para as crianças, senão você não sai desse local. Ninguém falou isso, ninguém fez isso. A Kitty, quando vem aqui falar, quando o Sérgio fala, quando a Rose fala, ó, a gente está arrecadando brinquedos, está arrecadando roupas. Se você puder, se você tiver condições, colabore, né? Pode ser dando 1.000, 2.000, quiser dar até 100.000, você é livre, dá o que você quer. Ou compra alguma coisa e traz. E você tem essas coisas, fala, legal, acho que eu vou fazer isso. Eu vou escolher trazer. Ou não, eu falo, não vou fazer, eu acho que esse dinheiro vai ser usado para outra coisa, não acho certo, não vou fazer. Tranquilo, ninguém vai te expulsar daqui por causa disso, é uma escolha tua. Mas se você escolher ajudar essas crianças, isso vai render glórias a Deus. Porque quando essas crianças receberem essa caixa, e quando for falado, olha, Deus te ama, Jesus te ama, e está aqui uma dessas provas, tem pessoas que amam a Deus, que são guiadas por Deus, e elas querem te dar esse presente para você. Um presente que talvez ela nunca teve na vida dela. E ela vai saber que foi porque Deus ama ela. Porque Deus usou pessoas de bem. Então isso vai render glórias a Deus.
vai dar glórias a Deus. E elas, como a família dela, como várias pessoas, vão glorificar a Deus, não a mim. Porque eu nem sei para onde que vai esse brinquedo, eu nem sei que criança que vai receber o brinquedo que eu vou dar. E essa criança nem vai saber quem eu sou. Mas é para a glória de Deus. É para render glórias a Deus. Talvez eu estou dirigindo e eu estou nessa faixa mais lenta e alguém quer entrar na minha frente. E eu tenho escolha, 2 passos para esse fulano ou não. É minha escolha. Ou o cara está para entrar na rua, tem um monte de carro passando e ninguém dá espaço para a pessoa entrar na rua e chegou na minha vez. O que eu vou fazer? Vou dar espaço? Não vou dar espaço. Talvez a pessoa está com pressa, talvez a pessoa acordou atrasado para ir para o serviço, talvez a pessoa está com alguém doente no carro, talvez a pessoa simplesmente tem que chegar logo no serviço. E você então tem a oportunidade de fazer o bem. Dá espaço. Um carro na frente, um carro atrás, não vou morrer por causa disso. E aquilo então pode gerar glórias a Deus. Talvez isso ajude a pessoa. A pessoa vai falar, que pessoa boa, que pessoa joia, né? E talvez futuramente possa até ter uma chance de falar do amor de Deus para essa pessoa. Sou eu. A gente faz o mesmo caminho todos os dias, né? Para ir para o serviço e volta do serviço. Vai para o serviço e volta. Ou de trem, ou de carro. Então, vamos aqui pensar em alguma coisa. Digamos que eu faço esse caminho sempre com o meu carro, e sempre tem alguém que, toda vez em quando, essa pessoa querendo entrar, eu nunca dou espaço para essa pessoa. Nunca. Mas tudo bem, né? Passa um ano assim. Eu nunca dei espaço para essa pessoa. Depois de um ano, essa pessoa, de repente, aparece na minha firma. Começa a trabalhar comigo. Que legal, é aquele rapaz que eu nunca dei espaço. Que legal, ele está aqui. Eu vou falar do amor de Deus para essa pessoa. E o cara é crente. E aí, como é que você vai falar assim, Deus te ama? Eu tenho Jesus no meu coração. Eu falo, poxa vida, cara, 1 ano eu pedindo espaço para você, você nunca me deu um espaço agora porque eu estou aqui, então você é o bonzinho. Então você é o crente agora. Entende? A nossa liberdade afeta as pessoas que estão à nossa volta. A nossa liberdade faz o barco andar, flutuar, ou faz o barco afundar. A tua liberdade faz com que o reino de Deus flutue ou aparentemente afunde. Você faz parte do reino de Deus. Você está nesse barco com a gente. Nós estamos juntos nesse barco. Então, em vez de nos esforçarmos para fazer um furo no barco, temos que nos esforçar para fazer o barco chegar até onde tem que ser chegado. Ir até onde tem que ir. O ministério que você faz parte, o departamento que você faz parte, você está num barco com algumas pessoas. E você tem a escolha de fazer um buraco nesse barco ou fazer o barco ir para frente. Qual é a tua escolha? No teu casamento, você está num barco com algumas pessoas. Você vai escolher o quê? Afundar esse barco ou fazer o barco ir para frente? No teu serviço, você está no barco com algumas pessoas. Você vai afundar esse barco ou você vai fazer o barco ir para frente? A escolha é tua. Você sempre vai ter essa escolha. Ninguém pode te roubar isso, porque Deus te deu essa liberdade. Ninguém vai te roubar isso. O que pode fazer perder isso são as suas próprias escolhas. Amém? Vamos ficar em pé, por favor?